Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa. E hoje a aula intitulada Romance Realista e Romance Naturalista, nós vamos estabelecer alguns pontos sobre essas diferenças, entre as semelhanças e diferenças entre o realismo e o naturalismo. Na realidade é mais para fins didáticos e para que nós entendamos o que vem a ser o realismo enquanto estética literária e o que vem a ser algo decorrente dele, que é o naturalismo. É interessante perceber, se nós confrontarmos dois críticos literários, o Massaúd Moisés e o Benjamin Abdallah Jr., nós vamos ver alguns pontos de diferença interessantes. Se nós lermos o capítulo da História Social da Literatura Portuguesa, do Benjamin Abdallah Jr. e da Maria Aparecida Pasqualin, nós perceberemos que eles, ao tratarem de obras como O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, do Eça de Queiroz, eles referem a essas obras como obras realistas naturalistas. Eles veem nessas obras, eles classificam essas obras de obras naturalistas. Então, já o Massaúd Moisés, não. O Massaúd Moisés, ele vê essas obras como obras realistas com elementos naturalistas. Eu compactuo desse ponto de vista do Massaúd Moisés. Acho muito perigoso essa sedimentação que se encontra na crítica literária, quase de maneira geral, quando se fala da obra do Eça de Queiroz, de sedimentar entre uma fase romântica, uma fase realista e uma fase conservadora. Eu acho isso uma grande balela, que como se as fases não se comunicassem. Lembro-me muito bem do que escreve Alfredo Bozzi na História Concisa da Literatura Brasileira, quando ele mostra que há uma tendência, que ele vê como uma tendência infeliz na crítica literária, ao tratar a obra do Machado de Assis, também um escritor realista, marcado por uma fase romântica, de romances como A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, e uma fase realista marcada por Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, e o Alfredo Bozzi utiliza a seguinte metáfora de leitura, como se houvesse um fosso, um buraco entre essas duas fases, como se essas fases não se comunicassem. E ele esclarece a proposta, o desejo de ascensão social, que os interesses de classe, os interesses financeiros a partir do casamento não estão presentes apenas a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas já estão em personagens como Yaya Garcia. Então ele vê que essas fases, ele prefere chamar de uma fase convencional e uma fase de maturidade estética. Eu acho que seria melhor também pensarmos nisso para analisarmos a obra do Eça de Queiroz. Mas antes de tudo, eu vou fazer um panorama convosco do que vem a ser o realismo, do que vem a ser o naturalismo. É interessante que eu utilizo um esquema feito pelo Massaúd Moisés que verifica que não há tanto o realismo como o naturalismo. Eles vão beber de que fontes? Daquilo que eu expliquei em aulas anteriores acerca dos pressupostos filosóficos, científicos e ideológicos, como o positivismo, o experimentalismo, o darwinismo, o anticlericalismo e o socialismo utópico de Proudhon. Então, isso no caso de Portugal, especificamente. Nós temos que entender que o romance realista, ele é anterior ao romance naturalista. Ele é anterior tanto em questões cronológicas, em datas de publicação, como também
em questões da proposta de se examinar essa sociedade doente. Com relação cronológica, peguemos, por exemplo, o romance Madame Bovary. Madame Bovary é de 1857. Flaubert publica esse romance em 1857, enquanto o Émile Zola publica Thérèse Raquin em 1867. Portanto, o romance naturalista, em termos cronológicos, vai aí 10 anos, por exemplo, no caso da França, com relação ao romance realista. O Crime do Padre Amaro, a sua primeira versão em livro, o Eça de Queiroz publica em 1875, enquanto o Barão de Lavos, do Abel Botelho, é de 1891. Ou seja, vão aí 16 anos da publicação de um para o outro. Com relação à maneira como se examinam os males sociais, o romance realista, ele termina, ele para onde começa o romance naturalista. Ou seja, ele investiga as causas psicossociais, mas ele não vai a fundo nessas questões dessa degradação moral relacionada muitas vezes a taras sexuais e a degeneração do sangue. Já o romance naturalista, aí ele começa onde para o romance realista. Ou seja, feito o exame das causas sociais que estabelecem o porquê de determinadas personagens em determinados meios, em determinado contexto histórico, ou seja, próximo desse determinismo, o romance naturalista, ele investiga, além da questão social, ele investiga a questão psicofisiológica. Todas as doenças que se chama de degeneração do sangue são examinadas quase como a proposta do Claude Bernard desse experimentalismo, como se as personagens fossem colocadas num laboratório, em que esse meio social, elas todas são colocadas nesse meio social, tanto que nós vamos ver muitos romances com grandes agrupamentos humanos, como é o caso, por exemplo, do Cortiço, do Aloysio Azevedo, e também de Casa de Pensão, do mesmo Aloysio Azevedo, no Brasil. E como também os vários conjuntos propostos pelo Zola, de examinar várias personagens em situações vistas como degradantes, não só sociais, mas principalmente psicofisiológicas. E aí aparecem abominações como o incesto, como várias taras sexuais e vários comportamentos que se desviam de um padrão. Nós temos que entender que estamos no século XIX. Então, vários comportamentos que se desviam de um padrão heteronormativo, como a homossexualidade, vão ser vistos como taras e aberrações sexuais, como acontece principalmente na obra do Zola e do Aloysio Azevedo. E nós podemos dizer que o primeiro romance português que aborda a questão da homossexualidade é o Barão de Lavos, do Abel Botelho, mas não nessa perspectiva de inclusão, de integração, mas uma perspectiva de analisar como desvio de conduta. Um dos principais temas abordados, tanto pelos realistas como pelos naturalistas, é a questão do adultério, porque eles acreditavam, se eles eram antirromânticos, tanto os realistas como os naturalistas eram antirromânticos, e, portanto, viam que o casamento estava estruturado sobre falsas bases, muitas vezes por conveniências sociais, muitas vezes por jogos de interesses, por desejo de ascensão social, muitas vezes por questões políticas, já que valeria a pena que um homem se casasse com uma mulher que tivesse uma posição de prestígio na sociedade para que ele pudesse entrar para a política, por exemplo. E, portanto, o casamento burguês estaria, segundo os realistas e os naturalistas, estruturado em falsas bases. Por isso que encontram e abundam cenas de adultério.
várias. Posso citar alguns dos romances. Madame Bovary, do Flaubert, O Primo Basílio, do Eça de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramírez, do Eça de Queiroz também, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, entre tantos outros. É interessante que os realistas, nas cenas de adultério, é como se eles fechassem as cortinas e pressupusessem e ouvissem o que está a se passar na alcova, mas sem ver, só com as pressuposições, porque como se não entrasse, como se a perspectiva do narrador, como se o narrador não entrasse na alcova, deixasse as personagens lá, nisso que era considerado vil, já que causava grande repugnância e asco. Enquanto para os naturalistas, se os realistas fecham as cortinas, os naturalistas, eles abrem as cortinas, escancaram as cortinas, acompanham o desenrolar da cena com o interesse de cientista. Como ocorre, por exemplo, no Cortiço, nas cenas de adultério de Estelinha com Henriquinho. E também do Henriquinho com uma das lavadeiras. Enfim, nós podemos perceber que num romance como A Ilustre Casa de Ramírez, tem-se a perspectiva, uma visão, uma focalização interna na personagem Gonçalo, que numa bela tarde, num mirante, escuta sussurros, vozes, juras entre a irmã Gracinha e o seu inimigo, com quem ele tinha acabado de se reconciliar para entrar na política, o André Cavaleiro. Ele presencia essa cena do adultério, mas ele não vê, ele escuta. Então, reparem a diferença. Já no Cortiço, o narrador, ele esmiuça a uma cena em que a Leocádia e o Henriquinho têm uma relação sexual em pleno matagal. Leocádia é casada com Bruno, com Ferreiro, e em pleno matagal eles têm essa relação. Ela cede ao Henriquinho em troca de um coelho. Então chega a ser uma cena extremamente cômica, ela segurar o coelho, e enquanto ele estava a fazer o trabalho, o ato. Então nós vemos que o romance naturalista há esse grande interesse em acompanhar o desenrolar da cena com o interesse de cientista, para examinar, para ver isso como uma patologia social. Com relação à base ideológica, a base ideológica do romance realista, ela está antes. Por quê? Porque o autor, ele prepara-se, ele utiliza dessa base ideológica como fonte de argumentação, mas as explicações não são dadas de maneira explícitas, elas são implícitas, elas são subentendidas indiretas, seguindo muitas vezes o modelo do Flaubert, de deixar que o romance se conte a si mesmo, ou seja, de utilizar principalmente o mostrar sobre o contar, de ter um predomínio de cenas sem que o narrador fizesse julgamentos de valor, sem que o narrador defendesse teses. Já a base ideológica do naturalismo é ao mesmo tempo antes e durante. Porque as explicações científicas e filosóficas, elas são colocadas dentro. Está o fio vamos imaginar um romance como um rio, que vai transcorrendo, e no fio, no curso desse rio, no curso da diegese, o narrador interrompe a diegese, faz comentários, muitas vezes com a sua intervenção, e muitas vezes até no diálogo das personagens aparecem essa voz que é uma consciência autoral dessa proposta da base ideológica que ele escolheu para desenvolver o romance. O drama das personagens, ou seja, o que origina os conflitos, no realismo, o conflito tudo é originado por fatores educacionais, morais e sociais. Enquanto no naturalismo, por fatores patológicos e taras genéticas, elementos hereditários. Então, em caso de pensão, o Amâncio poderia ter aquele comportamento lascivo porque ele tinha sido amamentado
por uma escrava que tinha um sangue corrompido. Então, toda uma tese de que doenças do sangue provocariam comportamentos num plano psicológico. Então, isso é da estética naturalista. E, portanto, o adultério ele tem causas no realismo muito mais educacionais e morais. Principalmente, o Eça de Queiroz sustenta isso, e antes dele o Gustave Flaubert, em Madame Bovary, principalmente das leituras de romances românticos. A leitura de romances românticos faria com que a mulher, tanto a leitura de romances românticos, a ociosidade, a ausência de filhos, seriam condições para o adultério. Já no naturalismo, seriam os distúrbios fisiológicos. Muitas vezes entra aquela teoria do Charcot da histeria, que a histeria estaria relacionada com a mulher, só a mulher seria histérica, e se a mulher tivesse essa propensão à histeria, esses distúrbios fisiológicos e nervosos seriam causas para o adultério, possibilitariam o adultério. E claro, também somam causas sociais, mas principalmente causas fisiológicas. Então, e onde se situam romances como O Crime do Padre Amaro e, que nós vamos ter, O Primo Basílio? Onde eles se situam? Eu poderia dizer, junto com Marçal de Moisés, que O Primo Basílio ele é um romance de tese. O próprio Eça de Queiroz, numa carta de 1878 ao Teófilo Braga, ele comenta o seguinte: o meu fim evidente era pintar a sociedade portuguesa e mostrar que triste país eles formam, eles e elas. E menciona a questão da necessidade de acutilar o mundo oficial. Então, ao dizer que a minha ambição seria pintar a sociedade portuguesa tal qual a fez o constitucionalismo desde 1830 e mostrar-lhes como num espelho que triste país eles formam, eles e elas, ele enuncia o princípio das suas cenas da vida portuguesa, tal como Balzac, que escreveu grandes painéis, grandes frescos romanescos, e tal como Zola também escreveu grandes painéis romanescos, o Eça de Queiroz pretendia escrever cenas da vida portuguesa e acutilar uma proposta reformista praticamente demolidora do quê? Do mundo oficial, do mundo sentimental, do mundo literário, do mundo agrícola, do mundo supersticioso, e mostrar uma sociedade podre. É isso que ele escreve na carta de 12 de março de 1878 ao Teófilo Braga. E ele diz em outro trecho da carta o seguinte: eu não ataco a família, ataco a família lisboeta. A família lisboeta, produto do namoro, reunião desagradável de egoísmos que se contradizem. Então, há elementos naturalistas nesse romance, principalmente nas cenas em que Luísa, leitora de romances românticos, sem filhos, marcada por uma ociosidade, a típica burguesinha da Baixa Lisboeta, cujo marido vai para o Alentejo para trabalhar nas minas e é cercada por mulheres da sociedade e homens da pequena burguesia, homens de negócio, principalmente, como nós temos figuras importantes como o conselheiro Acácio, o cientista como o Julião Zuzarte, o escritor que é o Ernestinho. Então, essas personagens que são até representadas de uma maneira caricata, elas cercam esse universo estreito da Luísa. A Luísa pretende, ela idealiza outros universos. E o Basílio, é interessante perceber, o título do romance é O Primo Basílio. A Cleonice Berardinelli seleciona alguns romances do Eça de Queiroz, como O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, Os Maias, A Cidade e as Serras e A Ilustre Casa de Ramírez, e verifica
como um grande painel da sociedade portuguesa, analisando a partir da análise estrutural de narrativas proposta por Roland Barthes, verificando como cada narrativa funciona como um signo neste universo do Eça de Queiroz. E é interessante perceber que o Primo Basílio, o título está centrado nessa personagem, que é uma personagem que não tem nenhum sentimento, que vai para Lisboa em busca de um amor grátis com a prima. Tanto que quando a Luísa morre, o que ele diz? Ah, que maçada! Devia ter trazido a Afonsine, ou seja, sua amante francesa. Então ele nada mais quer que um amor grátis. Então nós vemos que uma das cenas em que nós encontramos elementos naturalistas, que há um grande choque com aquilo que a Luísa imaginava, o encontro furtivo deles numa casinha chamada Paraíso. Só que de paraíso não tem nada. É um ambiente extremamente degradado. Então nós vemos o narrador aí, ele espreita e abre as cortinas. Vale lembrar que essa metáfora, é muito útil essa metáfora de leitura, essa imagem criada pelo Massaú de Moisés, de verificar que no romance naturalista, como se o narrador abrisse as cortinas, escancarasse e examinasse. Porque aqui, o Eça de Queiroz, nesse seu projeto em 1878, a sua concepção era de examinar essa sociedade portuguesa. Ele estava imbuído de um propósito reformista a partir das suas leituras de Proudhon e também daquilo que ele tinha defendido nas conferências democráticas do Casino Lisbonense em 1871. Então, Crime do Padre Amaro e Primo Basílio são romances realistas, mas que têm elementos naturalistas. Sim, nós não podemos negar isso. É um período de produção literária do Eça muito mais próximo desses pressupostos cientificistas. O que vai se modificar ao longo do tempo, principalmente a partir dos maias, que ele levou 7 anos para escrever e publicou em 1888. Nós vamos ver, não uma virada total, mas nós vamos ver uma nova orientação, uma nova busca de caminhos. Então, por aqui, nós ficamos já preparados para entendermos o realismo queirosiano que será abordado na próxima aula. Por hoje é só.